O presidente Bolsonaro pediu hoje que os principais empresários do país pressionem os governadores pela reabertura do comércio. Ele disse que, abre aspas, agora é guerra, fecha aspas, e que os empresários, abre aspas mais uma vez, precisam jogar pesado, fecha aspas, principalmente com o governador de São Paulo, João Dória. Esse é o primeiro tema do nosso debate. O presidente está certo ao falar em guerra contra o governador de São Paulo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Boa noite a você, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos hoje com você, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Não há dúvida que enfrentaremos a maior retração da atividade econômica mundial desde a crise de 1929. Números divulgados pela OCDE, que é uma organização que reúne aí 37 países bastante importantes do mundo, afirmam que o mês de abril será de colapso sem precedentes na economia. Há, por exemplo, previsões de queda de mais de 10% do PIB de vários países da zona do euro. É certa ainda a redução da atividade econômica, por exemplo, na Rússia, no Reino Unido, no Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e, evidentemente, no Brasil. A culpa deste assustador cenário é uma só e tem um nome: Covid-19. Pessoas perderão seus empregos, empresas fecharão. Faltará até comida na mesa e na geladeira de muitas pessoas no mundo inteiro. Poucos, na verdade, acho que pouquíssimos líderes mundiais apontam como culpado não a pandemia, e sim o isolamento social, que é a medida necessária, eu já falei isso várias vezes, para conter o contágio exponencial da doença e a consequente morte de um número muito maior de pessoas. Para que fique bastante claro, a pandemia está destruindo a economia. O isolamento social é uma forma de salvar mais vidas, conter o contágio e assim poder retomar a atividade econômica mais rápido. Eu sei que esse tema já foi debatido por diversas vezes aqui no programa, então para não cansar o espectador, eu vou tentar propor hoje uma abordagem, digamos, diferente. Tá? Vamos esquecer a recomendação da União Europeia, da Organização Mundial de Saúde e do exemplo já usado por vários países na tentativa de reabrir a economia. Vamos esquecer tudo isso. E vamos pensar como o nosso presidente da República, que quer reabrir a economia na base, como ele mesmo falou, da guerra, né, e da disputa política. Vamos imaginar então, fazer um exercício aqui, que na segunda-feira, ramos aleatórios da atividade econômica abrissem. E quando eu digo aqui aleatórios, não é por acaso, é porque é assim que age o governo federal, né? Ele faz propostas e ele toma medidas objetivas sem sequer ouvir o seu próprio ministro da Saúde. Então, assim, como é que se daria esse funcionamento, né? Essa abertura? Com que protocolos, com que diretrizes, de que forma? Vamos pensar assim mais além. Amanhã, né, por uma determinação, sei lá, do governo federal, shopping centers poderão reabrir. Na segunda-feira, restaurantes vão abrir. Na terça-feira, para lembrar do Caio, concessionárias de veículos. Né? Aqui fica a minha pergunta: você se sentiria seguro, nesse momento, de frequentar um lugar desse? Você se vê acordando amanhã, num dia bonito, dando aquela espreguiçada e falando: ai meu Deus, hoje está um lindo dia para eu comprar um carro. Vamos usar outro exemplo: escolas abrindo. Quem tem filho pequeno em casa, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo o programa está nessa situação e sabe a dificuldade enorme que é para as crianças entenderem o momento difícil que a gente está passando. Vocês se sentiriam seguros em mandar seus filhos para a escola, sei, semana que vem? Ninguém é contra a abertura gradual da economia. Tá? Mas além de critérios de saúde, além da criação de protocolos rígidos, é necessário que a gente se sinta seguro em sair nas ruas. É necessário mais ainda que a gente se sinta seguro em voltar para casa depois de sair nas ruas. É necessário que a gente tenha certeza que se nós ou alguém da nossa família contrai essa doença, ela vai ter um leito hospitalar disponível se sua condição de saúde piorar. Eu não sei vocês, mas eu ainda não me sinto nada seguro. Caio, as suas primeiras considerações, por favor.
Bom, inicialmente eu queria deixar claro aí que eu não concordo muito com a formulação do enunciado, né? Porque o presidente ele não falou em guerra contra o governador. Mas antes de discutir a interpretação de texto, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco a fala, né? Essa videoconferência, né, com lideranças empresariais, ela foi mais um movimento acertado do presidente da República no seu ativismo pela flexibilização do isolamento social horizontal. Então, eu recordo aí ao espectador que o STF, na prática, retirou toda a eficácia jurídica dos atos do Poder Executivo Federal, dando plena autonomia para que governadores e prefeitos decidam sobre a quarentena. E o Congresso Nacional, contra a orientação do Ministério da Economia, está para aprovar uma legislação para que o governo federal possa ressarcir aí a perda de arrecadação de impostos em estados e municípios. Portanto, nós temos, graças ao STF, governadores e prefeitos com carta branca para isolar, multar e prender cidadãos. E temos também, aí, graças ao Congresso, governadores e prefeitos menos preocupados com responsabilidade fiscal e retomada da economia. Eu acho até difícil decidir o que é mais absurdo. Mas, enfim, semana passada, o presidente da República ele prestou um serviço ao emprego no Brasil, levando um pouco do mundo real às portas do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, o senhor Dias Toffoli, ele foi obrigado a ouvir que a indústria brasileira está na UTI, operando com 60% de ociosidade, e que nós estamos no limiar de uma crise de demanda, com queda de 50% nas vendas de abril em relação a março. Esse abril terrível, como antecipou o meu debatedor. Esses dados eles foram escancarados perante a elite judiciária por uma coalizão de 13 segmentos industriais, que representam 45% do PIB do setor, 250 bilhões de reais em impostos e, mais importante de tudo, 30 milhões de empregos. E como eu disse à época, o presidente fez bem em levar os industriais para visitar o STF e falar algumas boas verdades na cara do ministro. Porque já que a presidência da República está esvaziada das suas funções executivas, o que resta é tentar sensibilizar quem realmente manda nessa pandemia. O STF, os governadores e prefeitos e os presidentes da Câmara e do Senado. E a videoconferência de hoje segue aí a mesmíssima lógica, Esse evento online envolvendo o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, ele foi organizado pela Fiesp, a Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo. Portanto, o público-alvo eram grandes lideranças empresariais capazes aí, imagino eu, de influenciar o governador João Dória. E percebam a preocupação do presidente expressa nessa frase aqui, olha só. Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, decidindo o futuro da economia do Brasil. O presidente falou em economia, mas eu imagino que a grande apreensão dele, a maior apreensão dele, tem a natureza tributária. E a gente precisa ilustrar em números essa apreensão do presidente. Em 2019, a União arrecadou 1,568 bilhões de reais em impostos federais. É assustador. E vocês sabem quantos desses impostos vieram de São Paulo? 565 bilhões de reais. Isso dá 36% do total. É mais que o dobro do segundo estado, que é o Rio de Janeiro. Então, São Paulo ele é o principal estado superavitário da federação. Ele manda muito dinheiro para a União e recebe muito pouco de volta como repasse. Ou seja, uma queda de arrecadação aqui em São Paulo arrebenta o orçamento do governo federal. Aí fica ainda mais fácil de entender por que o presidente Bolsonaro, de certa forma, conclamou o empresariado para pressionar o governador João Dória. Ele disse o seguinte, abre aspas, os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado porque a questão é séria, é guerra. Então, voltando aí ao início da minha fala, nessa frase, a palavra guerra, ela se refere à palavra questão, Repetindo aqui, a questão é séria, é guerra. E qual é essa questão? A pandemia, a retomada da economia ou ambas as coisas. E convenhamos que essa metáfora de guerra ela tem sido amplamente usada nessa crise, inclusive pela mídia. A gente fala no combate ao novo vírus, a gente fala em profissionais da saúde na linha de frente, a gente fala na PEC do orçamento de guerra lá no Congresso, na batalha contra a Covid. Então, essa é a verdadeira guerra. E é uma luta justa trabalhar para sensibilizar as autoridades competentes a prestarem só um pouco mais de atenção à economia, ao emprego e à pobreza, sob pena de nós elevarmos demais o custo em vidas humanas dessa pandemia, como eu pretendo demonstrar aí ao longo do debate. Então vamos lá ao debate. Augusto e Caio, por favor. Antes de trazer um exemplo que eu acho bastante interessante, eu estou há tempos para querer trazer o exemplo da Suécia, e o presidente citou a Suécia hoje. Deixa eu só pegar um gancho aqui na fala do Caio.
Eu concordo que a palavra guerra, o presidente, por ser um militar até, ele usa com frequência. Mas se eu não estou enganado, eu li hoje em algum lugar que ele, além de guerra, ele chegou a falar que precisamos pegar em armas. Então, só me assusta um pouco essa parte do pegar em armas. Mas como eu não tenho certeza absoluta, eu me lembro de ter ouvido isso, eu vou só jogar essa informação para não cometer aí nenhum deslize. Por que eu queria falar da Suécia? Porque a Suécia foi mencionada pelo presidente da República hoje, numa de suas falas ali na porta do Palácio do Planalto. A Suécia vem sendo citada em diversos momentos na guerra contra essa pandemia, ou porque adotou uma postura completamente diferente de outros países, ou porque poderia ser até em tese um exemplo a ser seguido. Essa página já foi virada, claramente não é um exemplo a ser seguido, mas eu queria trazer um pouco de dados e um pouco de informações específicas sobre a Suécia. Para o espectador que não está familiarizado, o que a Suécia fez? A Suécia impôs um isolamento, digamos assim, voluntário. Nenhuma medida do governo obrigou nenhum cidadão a se isolar, a fazer absolutamente nada. Apenas o governo contou com a educação, com o bom senso e com o dever cívico da população da Suécia para que essa fizesse, sem imposição de nenhuma medida oficial, um auto-isolamento. Isso deu certo? Não deu certo. E como é que a gente percebe que não deu certo? Porque o número de infectados na Suécia é muito, mas muito maior do que os países vizinhos da Suécia que fizeram, sim, um isolamento obrigatório. Só para a gente perceber números. A Suécia tem 349 mortes por milhão de habitantes. Dinamarca, que está do lado, 89 por milhão. Finlândia, 46 e Noruega, 40. Então dá para perceber que o número de infectados e de mortos na Suécia, que fez esse isolamento, digamos assim, voluntário, é bastante superior aos seus vizinhos. E aí a gente pega e fala, bom, mas a Suécia, então, já que não fechou nada obrigatoriamente e manteve a economia aberta, deve ter tido um impacto positivo na economia da Suécia. Não, muito pelo contrário. No melhor cenário apresentado pelo governo sueco, a queda do PIB será de 6,9% e no pior cenário, 9,7%. O desemprego deu um salto exponencial na Suécia e vai estar, no final desse mês, entre 8,8% e 10%. Então, por que eu estou usando isso como exemplo? Porque é um país que, primeiro, foi usado como exemplo de uma política moderna de isolamento. Não vamos obrigar nenhum cidadão a fazer nada, vamos contar com o bom senso do cidadão. O cidadão sueco, que está no terceiro lugar no ranking de educação na OCDE, enquanto o Brasil ocupa o penúltimo lugar, não conseguiu ter essa consciência sozinho de se isolar, tanto que os números de infectados e o número de mortos é muito maior. E mesmo com o comércio aberto, e ficou tudo aberto lá, restaurantes estavam abertos, tudo aberto, ele teve um impacto gigantesco na economia. Por isso que eu estou tentando trazer esses dados, para a gente tentar fugir um pouco da discussão eterna que eu e o Caio temos aqui, abre, não abre. Eu estou tentando, porque assim, gente, querer abrir todo mundo quer, mas eu estou tentando olhar exemplos do que outros países que fizeram diferente e já abriram para ver se deu certo, para pelo menos a gente poder começar a falar, não, será que eu estou errado? Eu já falei aqui, não me lembro em que debate, eu falei, tomara que eu esteja errado e que a gente vai conseguir abrir a economia e menos pessoas vão morrer, mas eu não consigo achar ainda nenhum exemplo, nenhum argumento, nenhum estudo que me diga que abrindo a economia, flexibilizando o isolamento, a gente vai garantir uma melhora econômica certa e com uma redução ou pelo menos não um aumento no número de mortos. Doutor, eu tenho uma dúvida minha. O sistema de saúde da Suécia, ele colapsou? Não. Tem essa informação, não? Não colapsou. Uma dúvida legítima. Não colapsou. É porque eu acho que essa é a informação mais importante, né, em relação a isso. A gente sempre condiciona, né, a flexibilização do isolamento social, né, a capacidade do sistema de saúde, em especial dos leitos de UTI. Essa informação ela é fundamental porque, diferente da Suécia, né, a gente não tem reservas para conseguir manter a paralisação da economia por muito tempo. E o impacto, né, de uma queda no PIB e principalmente na queda no emprego é infinitamente maior num país em desenvolvimento como o Brasil. Então, realmente, eu não acho que o exemplo da Suécia possa ser utilizado aqui para a nossa situação, mas nas duas pontas, né? Seja a favor ou seja contra o isolamento social. Eu queria fazer só um parêntese sobre a minha fala inicial. Eu acho importante, a gente está falando de disputa política, né? Esse é o tema original do debate entre o governador de São Paulo, entre o presidente da República. E essa videoconferência ela foi organizada pela Fiesp, né? Como eu disse, então a Federação da Indústria aqui do Estado de São Paulo. E o presidente da Fiesp é o senhor Paulo Scaff, ele foi candidato
ao governo aqui de São Paulo, obteve, se não me engano, mais de 20% dos votos e só não foi para o segundo turno por uma diferença inferior a 90 mil votos. Né? Então, tanto ele, o Paulo Scaff, quanto a Fiesp, ele já tem se manifestado há algum tempo, né, sobre a necessidade, sobre a urgência, né, de concentrar esforços no incremento do sistema de saúde paulista, né, e também na necessidade de flexibilizar de forma, obviamente, responsável e gradual o isolamento horizontal. Eu peguei uma aspas dele, ele disse o seguinte, e aqui quando eu falar dia 22, é dia 22 de abril. Até o dia 22 de abril, certo? Nós temos tempo para ter toda a infraestrutura de saúde preparada e começarmos a reativar a atividade econômica de forma gradual. Temos de reativar de forma prudente, gradativa e com todas as cautelas, como o uso de máscara e distanciamento social. Defendo que isso seria o melhor para São Paulo e para o Brasil. Bom, isso é muito relevante aqui para o cenário político de São Paulo e, por extensão, do Brasil também, porque mostra a polarização, né, dos dois principais candidatos que não pertencem à esquerda num tema que é muito importante, que é a gestão da crise, dessa crise, né, de saúde pública em época de pandemia. E o Paulo Scaff, por ser uma liderança da indústria, e vamos lembrar, né, que indústria é atividade essencial, portanto, mesmo a indústria que produz itens supérfluos, ela está autorizada a funcionar. E ele vai ter elementos para mostrar que o distanciamento social funciona e é efetivo. O mesmo tipo de distanciamento que a gente faz em outras atividades essenciais, como é o caso da imprensa, como é o nosso caso aqui da CNN, que a gente está conseguindo manter aí os nossos colaboradores com uma série de protocolos de segurança do trabalho, de higiene pessoal, conseguindo manter todo mundo, graças a Deus, saudável e operante. Então, essa é uma observação. A outra que eu queria fazer é uma consideração também de natureza política e tributária sobre impostos federais e impostos estaduais. Como eu disse, São Paulo arrecada aí uma quantidade absurda, né, de impostos federais, mais de 560 bilhões no total, né? Desses impostos federais, o repasse que volta é muito pequeno, é inferior a 100 bilhões de reais, né? Eu não me recordo exatamente do número, mas está na casa aí de 88 bilhões. Como que o Estado se financia, então? Com os tributos estaduais, e o principal deles é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele corresponde a 84% dessa arrecadação de tributos estaduais no estado de São Paulo. São inacreditáveis 144 bilhões de reais, isso em 2019. Então, ICMS é a principal fonte de custeio do estado de São Paulo. Por que isso é tão relevante? Porque aquele projeto ao qual eu sempre me refiro, aquela lei complementar, né, o PLP 149, que está tramitando em regime de urgência lá no Congresso Nacional, mas está ainda sob avaliação do Senado, que o pessoal chama de socorro aos estados, eu chamo de seguro-imposto, e já foi aprovado para a Câmara, ele prevê que a União reponha a arrecadação perdida dos estados por ICMS e dos municípios por ISS. O impacto estimado disso no erário público federal chega a 90 bilhões de reais, se não for feita uma negociação aí com o Ministério da Economia. Portanto, no estado atual das coisas, o impacto tributário dessa crise está muito maior na União, que vai pagar a conta de todo mundo, do que nos estados, especialmente aqui em São Paulo, né, que é a principal fonte de arrecadação do governo federal. Então, isso desgasta muito a presidência da República, que é um cargo sabidamente almejado pelo governador do estado de São Paulo para 2022. Então, é por isso que muita gente enxerga um viés político, né, na insistência do governador de sequer receber, né, cientistas e pesquisadores que podem oferecer aí planos para a flexibilização do isolamento horizontal aqui no nosso estado. Lembrando que a gente está falando aí de 46 milhões de habitantes, 645 municípios, e não dá para tratar isso como se fosse um bloco único. Vamos pegar a fala do Scaff, então. Que eu não discordo da fala do Scaff, né? Porque ele joga, ele condiciona a abertura a uma situação que nós não temos ainda, mas ao condicionar, ele coloca elementos concretos e critérios concretos para a reabertura, que estão, inclusive, no plano do governo do estado de São Paulo e de outros planos. A única diferença é que esses planos, ao serem apresentados, eles partem de uma premissa que eu já trouxe dezenas de vezes aqui, que é uma redução no número do contágio e um controle da rede hospitalar. Ao atingirmos isso, a gente pode passar para essa proposta do Scaff, que faz todo sentido, de uma reabertura gradual de determinados setores. O que eu trago mais uma preocupação, vejam que hoje eu estou tentando aqui no debate fazer um exercício até interior, aqui estou
partindo da premissa de que vamos abrir de repente. Então, eu estou trazendo preocupações minhas para que esse debate também saia do lugar até. Dois dados me chamam a atenção e me preocupam. A influência da postura e da imagem do presidente da República é muito forte, principalmente, obviamente, na base que ainda o apoia. Que convenhamos, na última pesquisa, realmente não sai de 30%. É difícil, obviamente, o presidente está com números maiores de rejeição, mas os 30% de apoio ele realmente conseguiu manter, mesmo depois de tantas crises e tantos problemas. Então, há uma influência grande do presidente da República na base de apoio dele. Influência essa, que me desculpe aos apoiadores, é uma influência do ponto de vista de saúde pública ruim, porque o presidente, como todo mundo sabe, não segue protocolos mínimos de saúde. E qual é o reflexo disso? A gente acha que não tem reflexo? O reflexo é evidente. Tem um estudo feito pelas universidades da Carolina do Norte sobre o Brasil, e esse estudo aponta o seguinte, que as cidades que registraram maior aprovação ao governo Jair Bolsonaro tiveram um aumento na taxa de contágio da Covid-19. E o aumento não é pouco, 18,9% maior do que aquelas cidades em que demonstram menor apoio ao presidente. Ou seja, o apoio ao presidente diretamente causa contágio de Covid. Por que isso? Porque o presidente, ao defender de forma, eu não tenho outra palavra, eu sei que é forte, irresponsável, uma abertura sem propor ele um plano concreto, ao ele não usar, por exemplo, máscara, agora ele está usando mais, mas todos os indicativos de que ele deu de desrespeito a critérios mínimos de saúde pública influenciam seus apoiadores, influenciam seus eleitores. Então, isso é um problema. Como é que a gente vai lidar com os 30% ainda de apoiadores do presidente que muito provavelmente se espelham nele no momento de fazer políticas de evitar com que sejam contagiados? E isso, gente, tem um outro reflexo na prática. Basta a gente observar e analisar eu não vou chamar de tristes, assim, porque alguns não chegam a ser revoltantes, episódios recentes que a gente teve notícia. Um restaurante da cidade de Gramado fez lá uma dancinha de champanhe ao som da música de Gana das pessoas que vão enterrar as pessoas. E o restaurante lotado, todo mundo achando aquilo ali uma coisa bastante engraçada. O comércio mudando agora, o comércio popular no Rio de Janeiro continua lotado. Há imagens de pessoas ali transitando no comércio, não só os pequenos comerciantes estão lá para trabalhar porque precisam colocar comida na mesa, mas você vê que tem um trânsito de pessoas sem máscara muitas vezes. A notícia hoje no jornal que festas clandestinas de jovens, principalmente no Paraná, estão explodindo dia após dia. Festas até com 300 jovens juntos, festas ilegais. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque está claro que tem bastante gente que com essas medidas restritivas de governo para governo já não respeita absolutamente nada. Esse é meu receio. A gente faz uma abertura no momento errado. Eu ainda entendo que é o momento errado, é muito cedo, nós não temos parâmetros de saúde pública, parâmetros que foram usados por vários países. Então, não quer falar da OMS, porque a OMS tem ligações políticas com XYZ, vamos falar da União Europeia, que adotou critérios absolutamente rígidos para poder fazer o relaxamento. Se a gente não segue critérios mínimos e já temos uma situação de pessoas desrespeitando cada dia mais o isolamento, imagine se a gente faz aí uma proposta de uma abertura num momento equivocado. Volto a dizer o que eu já disse algumas vezes aqui, isso vai ser pior para a economia. A economia em W, ela é o pior cenário que a gente pode ter. A economia está aqui, a gente precisa subir. A gente subir e depois descer causa mais desemprego, causa mais quebradeira de micros e pequenas empresas. Portanto, o meu receio maior ainda é que a gente abra antes do tempo e aí cause um impacto negativo maior ainda na economia. Por isso até que a gente tem que fazer a coisa de forma extremamente gradual, né? Eu acho que foi praticamente um ponto pacífico aí na nossa última discussão. A gente está quase concordando, Caio. Pois é, né, doutor? Mais um pouco a gente concorda. Mas olha, a nossa discussão de ontem, pelo menos sobre os salões de beleza, né, com horário marcado e seguindo protocolos aí de higiene, distanciamento social, por exemplo, parece uma medida razoável, até porque tem um impacto muito grande, né, na vida de autônomos, né, de pessoas que tiveram aí a sua renda familiar muito deplecionada. Mas, enfim, voltando aí, fazendo só umas observações sobre o seu comentário, né? Quando você teceu aí algumas observações sobre a fala do senhor Paulo Scaff e sobre o sistema de saúde, né? Eu peguei agora os dados atualizados. Segundo o governo de São Paulo, aqui no estado, 69% dos leitos de UTI estão ocupados e 85% aqui na capital, né? Só que essa é a contabilidade apenas dos leitos
públicos. E a gente sabe muito bem, né, que inclusive aqui na capital já existe uma parceria incipiente ainda, né, tardia, né, entre a prefeitura e 11 hospitais privados. O custo da diária de uma UTI é de R$ 2.100. Na verdade, esse é o gasto mais inteligente. Eu já trouxe aqui alguns dados para o espectador da CNN, né? No caso da Prevent Senior, por exemplo, que é uma seguradora privada que tem a enorme responsabilidade de ter mais de 460 mil segurados dentro do grupo de risco, só aqui na capital, eles têm 3 hospitais. Né? E por meio de aperfeiçoamento de uma série de protocolos, eles estão conseguindo manter esses hospitais abaixo da lotação máxima. E melhor ainda, né, a taxa que a OMS considera normal, né, de letalidade, que é de 15% para a população de 79 anos ou mais, esses hospitais estão conseguindo manter essa taxa abaixo de 10%. Então, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, que sempre se notabilizou pelas parcerias com o setor privado, devia estar colado, né, nesses experts para pegar esse know-how, para pegar essa expertise, né, e trazer isso para o sistema público. E mais, deveria, assim, isso é elementar, isso é fundamental. A gente já falou aqui de ONGs que têm denunciado a falta de transparência nos dados do governo paulista. A gente precisa saber, ter uma tabela de leitos nos hospitais para entender qual que é o fluxo de pessoas, quantas pessoas foram admitidas, quantas pessoas tiveram alta, quantas pessoas faleceram no tratamento e por aí vai. É muito importante pontuar isso aqui. Teoricamente, ninguém morreu em São Paulo por falta de tratamento médico, né? Pode ser só por falta dos melhores protocolos, como a gente já denunciou aqui nesse programa. Mas assim, agora numa nota mais leve, doutor, você que, poxa, sempre se gabou tanto de vir aqui trazer dados técnicos e científicos, não dá. Essa ciência aí de que apoiar o Bolsonaro aumenta a chance de contaminação por Covid é espetacular. Não. Até... As cidades onde tem mais apoiadores tem mais contágio. É um fato, é um estudo da Universidade da Carolina do Norte. Né? Eu não fiz isso. Mas eu só acho muito amador colocar essa relação de causa e efeito, inclusive isso é sintomático. Não, você só está repercutindo, é até engraçado, mas isso é sintomático da politização da ciência, né? Politização da ciência que a gente já viu aqui quando eu trouxe dados de um estudo e esses pesquisadores não quiseram que as conclusões do próprio estudo fossem usadas na argumentação. Né? Mas, de qualquer forma, o ponto é o seguinte, só para dar algumas alternativas aí à conclusão dessas cidades onde o presidente tem bastante apoio, que aumentou o número de contágio. Primeiro, podem ser cidades em que o número de contágio era muito baixo, então qualquer novo caso aumenta proporcionalmente muito mais. E outra coisa, né, a gente sabe que com todos os seus defeitos, o governo federal é predominantemente um governo de direita, né? Portanto, um governo que se identifica mais com ideários liberais e conservadores, que prezam muito as liberdades individuais, inclusive a liberdade de ir e vir. E é perfeitamente possível mesmo que essas pessoas se exponham ao risco de contágio, né? Só que é um risco calculado. É o mesmo risco que eu e você estamos correndo toda vez que a gente vem aqui para os estúdios da CNN. É um risco calculado. A gente não pode, né, de novo, embarcar nessa de ter uma atitude paternalista, inclusive de achar que as pessoas são tão manipuláveis a ponto de marcar churrascos, porque o presidente supostamente marcou um churrasco. Assim, eu acho que isso é de uma ingenuidade tremenda. Eu sempre faço questão de repisar isso. Os maiores interessados em manter a própria saúde, a saúde daqueles que eles amam, são os indivíduos, né? Então, acho importante pontuar isso.